pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre Ptah Hotep. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltando com os vídeos de quarta-feira, né? Faz mais de um mês que eu não publico vídeo às quartas-feiras. Dezembro foi um mês bem complexo aqui para mim, eu praticamente não consegui estudar, então por isso não teve vídeo nas últimas quartas-feiras, então ficou bastante tempo aí, um mês mais ou menos, um pouco mais até. Mas hoje nós estamos de volta, aos poucos vamos colocando as coisas em ordem de novo, né, neste início de ano. E vamos então dar continuidade ao nosso projeto aqui, falando sobre o Egito Antigo e falando também do ponto de vista dos personagens, né? Lembrando que a gente sempre fala através de eixos e nós estamos no eixo dos personagens. No último vídeo eu falei sobre Imhotep e hoje eu vou falar sobre Ptah Hotep. Antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que é muito importante para o crescimento do canal. Antes de começar a entrar nas máximas de Ptah Hotep, vamos entender quem foi essa figura, né? Ele foi um vizir da quinta dinastia, né, no Reino Antigo. Ele foi vizir do faraó Isesi. E ele deixou então essas máximas pra gente, que inclusive eu fiquei sabendo essa semana, quando eu estava para produzir o vídeo, que está sendo publicado pela editora Vozes. Eu vou deixar até a imagem aqui do livro, de uma edição bem antiga aqui em português, mas agora em 2026 a editora Vozes está relançando as máximas de Ptah Hotep, e eu fiquei muito feliz de saber disso, né? Eu não esperava. E foi uma grata surpresa para mim, porque eu acho que vale muito a pena. Esse texto, ele se enquadra no que a gente chama de literatura sapiencial, né? Ou seja, uma literatura de que traz ensinamentos. Então, o Ptah Hotep, ele foi, como eu falei, ele foi vizir, né, do faraó Isesi, e quando ele estava ali já idoso, ele passou esses ensinamentos, né? Depois a gente vai entrar nisso a fundo, um pouco mais no detalhe. E essas máximas, elas estão presentes, né? A fonte de onde elas vêm é o papiro de Príce. Vou deixar a imagem dele aqui para vocês. E o que se sabe é que esse texto, né, desse papiro, ele foi produzido no Reino Médio, mas ele é do Reino Antigo, né? Do Ptah Hotep, que é da quinta dinastia, atribuído a Ptah Hotep. Mas como se estrutura esse texto? Então você tem uma introdução, no qual ele vai pedir autorização do faraó para passar esses conhecimentos. Você tem 37 máximas, que são esses conhecimentos, e depois tem um epílogo. Então eu vou repassar para vocês desde a introdução, algumas máximas, que são muitas, né? Então algumas máximas que eu acho que são as principais, e o epílogo também. Então assim, eu dividi essas máximas em três assuntos principais, tá? Para a gente conversar aqui. O primeiro deles é sobre a liderança, né? Então, o Ptah Hotep vai falar como um líder, o que a pessoa precisa ter para ser um líder, como um líder deve agir. No segundo aspecto, eu vou falar sobre comportamento, então como se portar diante da sua esposa, diante do seu filho, na casa dos outros. E, por fim, questões morais, né? Então, o que você não pode ser ou o que você deve ser enquanto indivíduo, tá? Então eu dividi nesses três aspectos e aí eu vou trazer aqui algumas máximas para vocês. Então, como eu já adiantei na introdução, ele vai falar sobre as mazelas da velhice, né? As consequências que a velhice traz para o indivíduo, e vai pedir autorização para o faraó para passar esses conhecimentos. Então ele vai dizer o seguinte: ó meu soberano, a velhice o atingiu. A idade desceu, a fraqueza chegou, a fragilidade está aqui novamente. Que um cajado da velhice seja decretado para este humilde servo, que lhe sejam contadas as palavras daqueles que avaliam os conselhos dos ancestrais, outrora ouvidos pelos deuses. E aí o faraó responde: ensinem-lhe, então, a fala do passado, para que ele possa servir de exemplo para os filhos dos grandes, que a audição penetre nele à medida de cada coração. Falem com ele, pois ninguém nasce sábio. A primeira coisa que a gente percebe aqui nessa introdução, para além dessa coisa da velhice, é a ideia de ancestralidade e também a ideia de Ma'at. Então, o Ptah Hotep, ele pede para passar esses conhecimentos para manter as ideias, né, aquilo que ele aprendeu também, para manter essa ancestralidade viva,
né? Que é isso que garante cultura. Obviamente ele não fala isso diretamente, mas a gente consegue inferir a partir da leitura do texto, né? Então, essa valorização da ancestralidade. Tanto é que o faraó ele responde assim: ensina-lhe então a fala do passado, ou seja, a fala dos ancestrais. E a Maat entra porque mais para frente ele vai dizer o seguinte: que a audição penetre nele à medida de cada coração. Então, o coração, como eu já disse para vocês nos vídeos anteriores, ele é um órgão extremamente importante para os egípcios, né? Quando a gente viu o vídeo sobre a Maat, eu falei sobre o julgamento de Osíris, que é justamente o peso do coração na balança de Maat, né? Então, se o coração pesasse mais que a pluma, né, que a pena de Maat, essa pessoa estava condenada, ela tinha que ser do mesmo peso ou mais leve. Então, passando para as máximas em si, vamos iniciar falando sobre as máximas que falam sobre a questão da liderança. Ele inicia falando sobre humildade. Então, ele vai virar para o filho e vai falar o seguinte: então, dirigindo-se ao filho, disse: não se orgulhe de seu conhecimento, mas discuta com os ignorantes como se fossem sábios. Belas palavras são mais procuradas do que pedra verde, mas podem ser encontradas entre as mulheres que trabalham na mão. Ou seja, temos que ser humildes, né? Não devemos nos vangloriar pelos conhecimentos que nós temos e devemos ouvir a todos, inclusive aqueles que são mais simples, mais humildes, né? Então, é a humildade para aprender. Ele vai começar a falar sobre liderança. Então, justiça para ser líder. Então, vamos falar aqui, ó, justiça, Maat, sempre. Se você pretende estar entre os líderes que comandam a condição da multidão, busque para si cada momento oportuno, até que sua condição alcance a perfeição. Ou seja, faça por onde ser um líder, né? O que é justo é grandioso e sua força perdura. Não foi revogado desde os tempos de Osíris. Aquele que desrespeita as leis é punido. Então, o que ele quer dizer aqui? Faça por onde você se tornar um líder, mas dentro das regras sociais, né? Dentro da justiça, né? Não dê golpe, basicamente. Não seja um golpista. Não é para você conseguir chegar onde você quer, né? Então, faça por onde você se tornar um líder, mas respeitando as leis, porque isso é o justo, desde os tempos de Osíris. Então, ou seja, está remetendo lá novamente a ancestralidade, o passado, os deuses, a mitologia. Então, é toda essa cosmovisão egípcia está presente no texto. Aí, mais para frente, ele vai falar da liderança em si. Se você é um líder com ampla responsabilidade nas atribuições que lhe são designadas, deve realizar feitos extraordinários para ser lembrado no futuro. Se você quer ser um líder, seja paciente ao ouvir o solicitante falar. Não o interrompa até que ele tenha expressado tudo o que pretendia. Nem tudo o que ele pede pode se tornar realidade, mas ser bem ouvido é reconfortante para o coração. Ou seja, o líder é aquele que faz feitos grandiosos, né? Aquele que é lembrado. Mas também é aquele que tem uma escutativa, que nem sempre ele vai poder cumprir com tudo que as pessoas pedem, porque, enfim, as pessoas pedem muitas coisas, né? Não dá para fazer tudo. Mas dê atenção, né? Tenha essa escuta ativa com as pessoas. Aí agora ele vai falar sobre um outro assunto que eu achei muito bom, assim, que é a questão da oratória. Veja só. Relate seus assuntos sem hesitar e dê seus conselhos ao conselho do seu mestre. Qualquer pessoa que domine a oratória não encontrará dificuldade em ser um mensageiro ao relatar. Ninguém contestará, mas quem pode saber disso é aquele que ultrapassa seus limites, que se perde. Se você é um homem de excelência, sentado no conselho de seu mestre, incentive todos os corações à excelência. Seu silêncio é mais benéfico do que as palavras furtivas. Você deve dizer apenas o que sabe explicar. Ou seja, dominar a oratória não é somente você ser articulado, você falar bem, você dar os seus conselhos, você ser claro, ser objetivo. Mas é também saber silenciar quando as suas palavras não vão contribuir em nada. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser articulado, você também tem que saber o momento do silêncio. Então, a gente percebe sempre esse jogo de equilíbrio no texto do Ptah-hotep. E falando em equilíbrio, mais para frente ele vai dizer: se você for poderoso em inspirar respeito, seja pelo conhecimento ou pela calma na fala, não dê ordens às pessoas, exceto por meio de diretrizes. O homem agressivo acaba em apuros.
Não se envaideça demais, o seu coração será derrubado. Um homem que se preocupa o dia todo jamais terá um momento de paz. Um homem que passa o dia todo ocioso jamais terá uma casa sólida. Isso eu acho muito interessante também. Não dê ordens, mas dê diretrizes. O líder não pode ser aquela pessoa arrogante que dá ordens o tempo todo, que grita, que esbraveja, né? Ele dá diretrizes, ou seja, ele mostra o caminho e as pessoas o seguem. Essa é a essência da liderança para Ptahotep. E para finalizar a parte da liderança, ele vai falar um pouco sobre a questão dos funcionários, né? Quem está abaixo de você. Faça com que seus funcionários se alegrem com o que receberam, pois isso veio para alguém a quem Deus favorece. Quem negligencia a felicidade de seus funcionários é chamado de espírito avarento. Crie uma boa imagem de si. Instrua o grande no que lhe é útil. Cultive sua imagem aos olhos das pessoas. Faça com que sua sabedoria se manifeste diante de seu Senhor e talvez haja recompensas para você também diante de seu K. Ou seja, se preocupe com quem está abaixo de você. Né? Não, de novo, não seja arrogante. Aqui ele fala também, não seja avarento. Né? Então, pague bem as pessoas, trate bem as pessoas e também se mostre para quem está acima de você. Isso também é importante, você ter uma boa imagem de si para o outro. E aí eu acho maravilhoso que ele fale, talvez você vai ter recompensas, né, diante do seu K. O K para os egípcios, ele é como se fosse o fluido vital, né, aquilo que dá vida, o espírito, tá? Isso que é o K. Então, essas são algumas das máximas que eu tirei do texto para comentar aqui no que diz respeito à liderança. Agora eu vou falar sobre as de comportamento com outras pessoas, né? Que é um outro tema que a gente pode tirar a partir dessas máximas. Ele vai dizer o seguinte: conduta com a esposa. Se fores excelente, construíste a tua família, ama a tua esposa com toda a consideração, alimente-a, veste-a, pois o bálsamo é o remédio para o seu corpo. Alegra o seu coração enquanto viveres. É um campo fértil para o seu Senhor. Não a imponhas nos assuntos. Afaste-a do poder, refreia. O seu olhar é a sua tempestade quando vê. É isso que mantém a tua casa. Então, vista sua esposa, alimente sua esposa, né? Seja um companheiro, enfim. Não traga os problemas do teu trabalho para dentro de casa. Mantenha a sua casa, né? É isso que mantém a sua casa. Nesse sentido que ele está falando. Agora a conduta com o filho. Se você é um homem de excelência e gera um filho que agrade a Deus, se ele segue precisamente o seu caráter e guarda as suas coisas no lugar certo, faça tudo de bom para ele. Pois ele é seu filho, pertence à sua linhagem, não separe seu coração dele. Ou seja, seja um pai presente, ensine o seu filho, mantenha, né, ele vai manter a sua linhagem, então que ele instrua ele para que ele possa fazer isso da melhor maneira possível. Né? Então, de novo, a questão do coração, não separe o seu coração dele, ou seja, não se afaste do seu filho, né? Não abandone o seu filho. Agora, a conduta com outras pessoas. Se você é um homem sentado à mesa no lugar de alguém superior a você, aceite o que ele lhe oferecer. Não o encare fixamente, não o examine com olhares demorados. Insistir nisso é uma ofensa ao K. Não fale com ele até que ele peça. Você nunca sabe o que pode desagradá-lo. Isso é bem aquela coisa que a nossa mãe ensina. Não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe era muito assim, né? Ai, não fica fazendo fricote para comer na casa dos outros, né? O que tiver para comer você coma, né? Minha mãe sempre falava isso. Esses eram valores que ali na época eram importantes e essenciais para se manter um bom convívio. Então veja, ele fala desde como se comportar à mesa até como ser um vizir. Então ele repassa todos esses estágios da vida, né? Como você se portar diante disso tudo. Então é um texto muito completo nesse sentido. Agora com os amigos. Se você vai conviver com pessoas, escolha pessoas em quem possa confiar e seja confiável. Não seja mesquinho com seus amigos. Eles são como seu leito de rio em época de cheias, mais importantes do que suas riquezas. Ou seja, valorize os seus amigos, né? Eles são importantes, eles são mais importantes que os seus bens materiais. Por quê? Se você perde os seus bens materiais, os seus amigos vão estar lá para te consolar, para te auxiliar. Então, é nesse sentido que vai o texto, né? E escolha pessoas confiáveis e seja confiável também. Então, sempre aquela coisa do equilíbrio.
Não busque no outro aquilo que você não consegue oferecer. Então, se você quer uma pessoa confiável ao seu lado, um amigo de confiança, você tem que ser confiável para ele também. É nesse equilíbrio, né, nessa maate que as coisas fluem melhor. Então, agora, essas são as partes de como se comportar diante das pessoas. E agora a gente vai para o terceiro momento, que são as questões mais morais do texto. Agora há pouco, quando a gente falou sobre liderança, ele falou não seja avarento, né? Então o primeiro aqui é não seja ganancioso. Se desejas que tua conduta seja boa e te livres de todo o mal, resiste à tentação da ganância. É uma doença terrível que aflige o verme, da qual nenhum progresso pode advir. Não há sepultura para os de coração ganancioso. Olha essa frase. Essa frase, eu acho que ela resume muito a cosmovisão dos egípcios. Não há sepultura para os de coração ganancioso. Então, assim, primeiro, sepultura. Né? A gente viu ali no eixo dos fatos, quando a gente falou sobre a construção das pirâmides, como era importante para esta sociedade a questão do sarcófago do faraó, e também como isso foi passando para os funcionários, né, que também ali do alto escalão, que também tinham com o passar do tempo, foram tendo as suas sepulturas também ampliadas. Isso a gente vai ver no próximo vídeo também, quando a gente fala do primeiro período intermediário, a partir da sexta dinastia, a gente vai ver isso, que ficou conhecido como democratização funerária no Egito. Mas então a sepultura, ela era muito importante. Então não há sepultura, né? Então isso é muito sério dentro da sociedade egípcia. Então, você ser ganancioso, você não tem nenhuma sepultura, né? Para os de coração, é novamente o coração ganancioso, né? Então o coração ganancioso é assim uma das piores coisas, né? Uma das piores características do indivíduo nessa sociedade é a ganância. Porque nem sepultura ela dá direito. Depois, não seja invejoso. Não cobice a parte que lhe pertence. Não tenha inveja do que não lhe é devido. Não seja ganancioso, ó, de novo ganancioso, com seus parentes. Não seja fofoqueiro. Não repita calúnias e não dê ouvidos a elas. São fruto da impulsividade. Repita uma palavra depois de vê-la, não depois de ouvi-la distorcida. Né? Então, não inveje aquilo que não lhe pertence, né? Faça por onde você conquistar as suas coisas. Não fique fazendo fofoca, picuinha. Fale aquilo que você viu, não aquilo que você ouviu, possivelmente de forma distorcida. Então, também mais questões morais aí. E agora a gente vai falar sobre a questão do egoísmo e, de novo, voltando à questão da doutrina do coração. Então, ele fala assim: quando o coração obedece apenas ao estômago, coloca o ressentimento no lugar do amor por ele. Seu coração está aflito, seu corpo descuidado. A grandeza de coração é dom de Deus. Quem obedece ao corpo pertence ao inimigo. Então, o que acontece aqui? O estômago, né? Vamos pensar, o estômago aqui, né? É a coisa do egoísmo, você se fecha. Já o coração, né? Aqui o tórax é o aberto, né? É a luz, enfim, é o principal órgão do corpo para essas pessoas. Então, não seja egoísta, né? Não fica aquela coisa para si, para dentro, né? Que remoe as coisas, né? Ao contrário, valorize o coração, se abra para o mundo, se expanda, né? Então, quando a gente for estudar o Reino Médio, a gente vai entrar bem a fundo nessa coisa da doutrina do coração, porque, né, durante a sociedade egípcia, né, ao longo da sua história, no Reino Médio, essa coisa do coração ela vai ficar cada vez mais forte, essa doutrina do coração. Mas ela é central, assim, ela é extremamente importante, também faz parte da cosmovisão egípcia para o mundo. E a gente entendendo isso, a gente entende os fatos históricos muito melhor, como eu já expliquei isso para vocês em vídeos passados. E por fim, ele vai ter então o epílogo, que também são mais algumas partes. O epílogo ele é bem grande, mas ele gira em torno de um aspecto fundamental, que é o saber ouvir. Né? Então ele vai dizer aqui, separei uma parte. Um filho que ouve é um seguidor de ouros. É bom para ele depois de ouvir. Na velhice, ele alcança o status de reverenciado. Ele pode contar o mesmo aos seus filhos, ou seja, ele vai repassar, e assim se mantém a ancestralidade, renovando o ensinamento de seu pai. Cada homem ensina por meio dos seus atos. Não é só a ancestralidade de você passar o conhecimento, mas também de você agir, né? Então, cada homem ensina por meio dos seus atos, ou seja o exemplo. Então, esse texto que está no Papiro de Príce, que remonta a Ptah Hotep,
ele traz esses conhecimentos, né, esses valores que são muito caros e muito importantes para nós enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, muito antes de muita coisa que a gente tem como, que hoje a gente tem como referência para aprender esses valores. Né? Então, esses valores eles já existiam há aproximadamente 5.000 anos atrás. É importante fazer esse resgate histórico para a gente entender o quanto essa sociedade ela foi importante, ela influenciou a nossa sociedade de forma extremamente positiva, né? Quantos conhecimentos a gente adquiriu a partir dessa sociedade que é a sociedade egípcia do terceiro milênio antes de Cristo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!